Meus queridos alunos e companheiros de estudo, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do mini curso de gerenciamento de projetos. Para quem não me conhece, Luiz, eu já me apresentei melhor na aula 1, então espero que você já tenha conferido. E se quiser trocar uma ideia profissional, até mesmo pessoal, você pode me seguir pelas redes sociais que eu estou deixando aqui na apresentação. Estamos na nossa aula 3, o que significa que já tivemos as aulas 1 e 2 sobre o assunto de fundamentos de gerenciamento de projetos. Em suma, nessas aulas a gente falou sobre algumas coisas importantes, né? Sobre o que é o projeto, qual que é a diferença de projeto, programas, portfólios e processos. Demos uma introdução sobre a gestão de projetos em si, qual que é a importância da gestão de projetos, o papel do gestor de projetos, o ciclo de vida de um projeto, discorrendo sobre cada uma de suas fases e as documentações principais em cada uma dessas fases, né? Dentre algumas outras coisas que você vai saber melhor se você assistir às aulas. Então, novamente, se não assistiu, eu recomendo fortemente que dê uma olhada, até porque ter esses conceitos aqui vai te ajudar a compreender melhor a nossa aula de hoje, cujo tema é gestão ágil de projetos, né? Então, nessa terceira aula aqui, a gente vai falar sobre esse tema que é essencial para quem quer se adaptar ao mundo dinâmico dos negócios e da tecnologia, principalmente no ramo de gestão de projetos, né? Então, a gente vai entender os princípios, os benefícios e como aplicar a gestão de projetos no nosso dia a dia. Bora começar? Como a gente já viu anteriormente, a gestão de projetos sempre passou pelas fases que estão definidas ali, né? Que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização. Porém, a abordagem da gestão de projetos era mais tradicional, acontecia de uma forma linear e sequencial. E isso funcionava muito bem para o tipo de projetos que existia até meados ali das décadas de 70 e 80, porque a maior demanda de projetos que tinha eram projetos previsíveis e bem definidos, que você conseguia desde o início enxergar o que era o produto final, o que era a entrega final do projeto, né? Exemplo, construção civil. Você sabe que você precisa de construir um prédio, então desde o início você já sabe que o prédio vai ser daquela forma, com aquelas características lá. Ou então, a construção da infraestrutura de uma cidade, você já sabe como vai ser a questão da infraestrutura. Naquela época, os projetos eram mais voltados a esse tipo de projeto aí, né? De construção civil, desenvolvimento de um novo veículo, projetos de engenharia, projetos de infraestrutura, entre outras coisas. E até aí a gestão de projetos tradicional, que são aquelas que a gente estudou bem ali na aula 2, né, com todos aqueles ciclos, aquela fase ali, todas aquelas fases do ciclo de projetos, funcionava muito bem, mesmo sendo uma metodologia um pouco mais pesada, com documentações pesadas e seguindo à risca essa forma linear aqui. Na década de 80 é que surgiu um problema. O que era esse problema? É que houve a popularização dos computadores pessoais e sistemas empresariais, e o mundo estava se preparando para se globalizar com a internet também. Isso aí aumentou muito a necessidade de projetos de software. E se aumentou a necessidade de projetos de software, aumentou também a necessidade da gestão de projetos de software, né? E inicialmente todo mundo tentava buscar, tentava aplicar essa gestão aqui que era linear e pesada na nos projetos de software, na gestão de projetos de software. Mas aí eles passavam por alguns percalços, né? Existia uma dificuldade de adaptação às mudanças nos requisitos durante o projeto, porque quando a gente fala de uma gestão ágil, de uma gestão tradicional, desculpa, ele segue esse plano do início ao fim nesse sequenciamento de fases aqui, né? E aí, na gestão tradicional também, os ciclos de entrega são mais longos, né? Os produtos lá, o software que precisava de ser entregue, o jogo que precisava de ser entregue, só eram entregues após a conclusão de todas as etapas, desde a iniciação até a finalização, né? E isso podia levar meses, podia levar anos, podia levar décadas. E aí, às vezes, quando se terminava o projeto de software, o cliente nem precisava desse projeto mais. O mundo estava em
constante mudança e precisavam, né, precisávamos de estar em constante adaptação. Aí também tentando aplicar a gestão tradicional na em projetos de software, existia uma falta de feedback contínuo ali, porque os clientes só incorporavam esse feedback ao final do processo, o que podia resultar em produtos que não atendiam às necessidades reais ou até mesmo entregavam com alguns bugs e aí os atrasos estavam sendo muito grandes. Então, um comecinho da gestão de projetos para projetos de software foi muito zoneado. Tivemos muitos problemas com a gestão porque tentávamos aplicar a gestão tradicional para uma coisa nova que exigia mais adaptabilidade. Bem, como quem trabalha com TI não é bobo, eles foram notando rapidamente que essa metodologia tradicional de gestão de projetos não estava funcionando muito bem, porque tinha realmente essa abordagem muito linear e essa metodologia pesada. E aí, buscando novas formas de gestão que fossem um pouco mais leves, surgiram alguns métodos mais leves a fim de deixar as entregas mais rápidas, mais produtivas e mais informativas. E daí surgiram alguns frameworks ágeis, tais como Scrum, Lean, Kanban, FDD, XP, que são hoje em dia frameworks famosos aí no ramo de gestão ágil de projetos, gestão de software, né? Esses métodos aí, cada um deles, na sua maneira, conseguiu se adaptar melhor ao cenário mundial aí de necessidade de gerenciamento de projetos de software, né? E cada um desses métodos tinha um responsável. E entre as principais pessoas que foram responsáveis por esses métodos ágeis, algumas delas se reuniram em um resort nos Estados Unidos, lá em Utah, em 2001, a fim de discutir as alternativas aos processos rígidos e documentados eram que até então no cenário mundial estava sendo utilizado como a gestão tradicional, né? Apesar de cada um desses frameworks aí ter os seus princípios, né? As suas métricas, os seus métodos, eles eles todos tinham algumas coisas em comum relacionadas aos princípios centrados na colaboração, na adaptabilidade e na entrega de valor para o cliente. É daí que surgiu o nome ágil, e é por isso que chama manifesto ágil, porque o ágil é refletido realmente nessa adaptabilidade, nessa flexibilidade. O manifesto ágil, ou manifesto para desenvolvimento ágil de software, né, estabeleceu uma abordagem focada em pessoas, valores e cultura organizacional. E aí, os valores que tem no manifesto ágil são esses aqui. Os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e ferramentas. Precisa de entender que o desenvolvimento de software é uma atividade humana e a qualidade da interação entre as pessoas pode resolver problemas crônicos e trazer mais resultados do que você focar em processos e ferramentas pesadas lá. Os processos e ferramentas são importantes para o gerenciamento de projetos, mas eles precisam de ser simples e úteis, né? Então, desde que consigamos focar mais em indivíduos e interações, a gente consegue entregar mais valor. Um software em funcionamento é muito mais valorizado do que a documentação extensa que tinha na gestão tradicional, né? Até porque o maior indicador de que a equipe está entregando algo é esse algo funcionando. Então, o software em funcionamento passa a ser mais importante do que a documentação extensa. Documentação é importante? Sim. A entrega do software é mais importante do que a documentação. A colaboração com o cliente precisa de ser mais importante do que a negociação de contratos, até porque na gestão ágil a ideia é trabalhar em conjunto com o cliente e não contra ele ou ele contra a equipe, né? O que deve acontecer é realmente essa colaboração aqui para que as tomadas de decisões sejam feitas em conjunto e o trabalho em equipe fazendo com que todos sejam um só a fim de um objetivo em comum. E responder às mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. O projeto, sim, passa pela fase de planejamento, existe um plano, porém,
esse plano não pode ser a premissa para sempre. É necessário responder às mudanças de acordo com o que se precisa adaptar ao longo do projeto, a partir dos feedbacks e percepções que se vê a cada entrega de cada ciclo. Então, esses são os 4 valores, né? Eles, inclusive, estão estancados aqui no Manifesto Ágil. Só lendo aqui, caso você nunca tivesse lido o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, ele fala o quê? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem os mesmos. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que a documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, conforme o que explicamos aqui no slide dos 4 valores da gestão ágil. Né? E além dos 4 valores, temos também os 12 princípios ágeis, né? A prioridade é sempre satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada do software com valor agregado, né? Aceitar mudanças de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento é normal, até porque processos ágeis se adequam às mudanças para que o cliente possa tirar as vantagens competitivas, né? Entregar frequentemente software funcionando na menor escala de tempo é um dos princípios. A cooperação entre as pessoas de negócio, desenvolvedores e clientes deve acontecer para que todos trabalhem junto a fim do desenvolvimento e finalização do projeto, né? É necessário construir um ambiente de apoio e confiança, né? Até porque construir projeto em torno de indivíduo motivado dá à equipe o ambiente e o suporte necessário e confiar neles para fazer o trabalho faz com que a equipe seja mais autogerenciável e confiante. O método mais eficiente para transmitir e receptar informações aqui é a conversa face a face mesmo. O software funcionando é a medida primária de progresso, então precisa de priorizar o que está funcionando, né? Precisa de um desenvolvimento incremental, então a partir dos feedbacks que são colhidos e a partir das percepções, novas funcionalidades são adicionadas a fim de deixar o produto melhor, o projeto melhor. É preciso focar, ter excelência técnica, é preciso manter a simplicidade, até porque o bom é o inimigo do ótimo, às vezes, então é necessário fazer o máximo de trabalho que consiga fazer de forma excelente dentro do período do tempo, né? Os times precisam de ser autônomos e autogerenciáveis, né? Então precisa de se organizar mutuamente de forma que ninguém fique sobre ou subcarregado, né? E intervalos regulares, a equipe precisa de refletir sobre como se tornar mais eficaz e refinar e ajustar o seu comportamento de acordo com essas retrospectivas e planejamento também. Então esses são os 12 princípios ágeis e a gente falou anteriormente dos 4 valores ágeis. Bem, falei bastante de ágil aqui, mas eu gostaria de trazer um resumo aqui para diferenciar a gestão tradicional, também chamada de waterfall em inglês, ou cascata, no português abrasileirado, aí, que seria cachoeira, mas aí fala de cascata, né? E chama cascata porque existe realmente essa abordagem linear de que precisa de encerrar uma fase para chegar na outra, e o projeto, né, o ciclo de vida do projeto é exatamente esse. É uma abordagem bem linear. Enquanto na gestão ágil, a gente está falando de vários ciclos para várias entregas que possam entregar valor para o cliente dentro do seu projeto. Né? Então, a cada ciclo, há no mínimo aí um mínimo produto viável entregue. Né? Então, só para diferenciar, né, por que motivações de ter surgido a gestão ágil foi lá pela questão de desenvolvimento de software mesmo, mas ela se aplica em algumas outras situações e aí você pode decidir qual das duas aqui é mais aplicável ao seu tipo de projeto, né? A gestão ágil, ela é uma abordagem mais flexível e iterativa para lidar com os projetos, especialmente esses que existem adaptação constante e que você não tem tanta clareza sobre o que é o produto final. Né? Diferente da gestão tradicional, que segue um planejamento rígido,
A gestão ágil prioriza a colaboração, a entrega contínua e a melhoria constante. E a palavra principal aqui para gestão ágil é adaptabilidade. Bem, eu falei agilidade várias vezes, gestão ágil várias vezes, e talvez você possa estar confundindo o conceito de agilidade com rapidez ou velocidade. Não é a mesma coisa. E para exemplificar, eu trouxe esse slide para a gente fazer um exercício rápido aqui. A gente tem aqui uma Ferrari, um patinete, uma Honda Bis, uma, um barco à vela, caravana e um par de tênis. Dentre os citados aqui, qual meio de transporte que é o mais rápido, o mais veloz? Provavelmente você vai falar que é a Ferrari, e realmente, dentre os meios de transporte citados aqui, a Ferrari é mais rápida e que atinge maiores velocidades, mas não necessariamente ela sempre vai conseguir atingir maior velocidade e te trazer do seu ponto inicial até o seu ponto de destino da maneira mais rápida. Exemplo, se você ficar preso no trânsito e engarrafamento de São Paulo, às vezes você consegue chegar no seu destino de forma mais rápida tendo uma Honda Bis do que tendo uma Ferrari que tem velocidades maiores. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando da capacidade do time se adaptar rapidamente ao cenário, às mudanças. E assim, o time consegue garantir de forma mais progressiva o valor contínuo para o cliente. Né? Então, agilidade, gestão ágil, não significa entregar mais rápido. A gestão ágil significa entregar melhor e de forma mais flexível, de acordo com a situação na qual o time está passando, de acordo com o projeto que o time está atuando. Okay? E aí tem um conceito muito legal dentro da gestão ágil, que é o conceito de time box, que se traduzir do inglês para o português vira literalmente caixa de tempo, né? E esse conceito na gestão ágil de projetos refere-se à alocação de um período fixo de tempo para a realização de uma atividade específica. E esse tempo para o qual é alocado um período fixo é o tempo definido previamente e que deve ser respeitado, garantindo que o trabalho seja concluído dentro do prazo estabelecido, mesmo que o escopo precise de ser ajustado, né? É, por isso que a gente discorre sobre as regras do time box aqui. A gestão ágil também tem esse pilar aqui das regras do time box, né? Então, todo evento que é planejado tem uma duração máxima definida e nunca se deve estender o tempo que é essa duração máxima, mesmo se o trabalho não tiver 100% concluído ali. Ah, mas espera aí, não vai concluir 100% do trabalho? Por quê? Porque é necessário priorizar as atividades essenciais para cumprir o prazo dessa duração máxima definida. Ah, mas por que que faz isso? Qual que é a vantagem de definir um tempo máximo, nunca poder ultrapassar esse tempo e priorizar só as atividades mais essenciais aqui? Traz alguns benefícios aqui, né? Que é manter o foco da equipe e a disciplina para cumprir os horários e prazos mesmo, né? Evitar procrastinação em reuniões longas e improdutivas, facilitar a previsibilidade e o cumprimento de prazos e permitir ajustes rápidos conforme o aprendizado do time, né? Então, importante saber que esse conceito de time box na gestão ágil é fundamental, porque significa que as tarefas devem ser realizadas dentro de um tempo fixo e limitado, evitando assim o desperdício de tempo, mantendo o foco da equipe e garantindo as entregas dentro do prazo. Lembrando sempre que o importante é adaptar-se. Então, é importante se adaptar ao tempo disponível e priorizar o que realmente importa. Agora sim, falando da velocidade, velocidade se relaciona na agilidade quando a gente fala do volume de atividades que são entregues por ciclo na agilidade. Então, se pegar todas as atividades do projeto e verificar o quanto foi feito em cada ciclo, tendo os dados históricos ali, né, a gente consegue estimar qual que é a velocidade média de entrega do time a cada ciclo. Então, a partir disso, dá para parametrizar algumas metas de velocidade de entrega. E a velocidade de entrega significa quantidade de trabalho que o time consegue fazer a cada ciclo que é definido no time box. Ok? Bem, por último e não menos importante, né? A gente vai falar sobre um pilar essencial na gestão ágil, que é a transparência, né?
E ele é essencial porque garante uma comunicação clara, fortalece a confiança e facilita a colaboração do time. Quando todo mundo sabe o que está acontecendo no projeto, a equipe trabalha com mais alinhamento e mais autonomia, sem sobrecarga e sem falta de informações também, né? O que é muito comum quando a gente fala aqui no pilar de transparência da gestão ágil é a gente ter a gestão à vista. Então, quadros visuais aqui, tais como o quadro Kanban, né, que é aquele quadro que tem o to do, o doing e o done, ou o que tem para fazer, o que estou fazendo e o que já foi feito, é muito comum. É comum utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de método aqui, né? E isso permite visualizar quais tarefas foram concluídas, quais estão em andamento, quais estão pendentes, quais são os impedimentos, o que pode ser feito, né? Então, essa gestão à vista aqui, transparente, traz alguns benefícios, sendo eles a comunicação aberta, né? Ou seja, a equipe prospera com um diálogo mais honesto e acessível aí. A partir dessa transparência também se constrói um ambiente de confiança, né? Todos se sentem seguros para compartilhar os desafios e buscar soluções. É, o time precisa de ser autônomo e autogerenciável, né? Porque ele tem as informações acessíveis aqui e as decisões passam a ser mais rápidas e assertivas, assim. E existe a visibilidade do progresso, então, que nem eu dei o exemplo do quadro Kanban para que todo mundo da equipe e os stakeholders possam ficar cientes, né? É, ao contrário da gestão ágil, da gestão tradicional, na gestão ágil, nada fica centralizado em uma pessoa só, em um gerente de projetos, em um PMO, em um controlador de projetos. Todo mundo consegue acompanhar o andamento das atividades. Isso significa ser transparente e isso que traz a gestão visual aqui, né? E gestão à vista. E existe também a colaboração contínua, né? As metas e os desafios precisam de ser claros. A velocidade estimada de entrega do time precisa de ser clara, né? Com a transparência, a equipe se alinha melhor, identifica os obstáculos de maneira mais rápida e entrega o valor de forma consistente a cada ciclo. Bem, essa foi a nossa aula de gestão ágil de projetos, né? Eu espero que ela tenha sido proveitosa para você. Eu espero que você tenha entendido que a gente tem alguns pilares dentro da gestão ágil, que ágil significa ser adaptativo, né? E que os pilares são colaboração, adaptação, principalmente, que é essa capacidade de responder rapidamente às mudanças, ajustando as prioridades conforme necessário, né? A entrega contínua de valor, a transparência, que é muito importante, porque o fluxo de trabalho visível para todo mundo promove o alinhamento e a tomada de decisão mais rápida e embasada, né? E a melhoria contínua, porque a cultura de feedback lá, de retrospectivas, ajuda a alinhar os processos e melhorar continuamente a eficiência do time, e que a gestão ágil também precisa de ter o uso da limitação de tempo, que é o time box para as atividades, reuniões, garantindo que as tarefas sejam concluídas dentro do prazo definido, sem desperdício de tempo. Bem, eu espero que tenha sido proveitosa para você a aula, que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui. Se não gostou também, coloca aí um comentário, dê o seu feedback. E é importante acolher essas informações, se essas aulas estão sendo legais para vocês, até para eu poder trazer novos materiais. E falando em novos materiais, a nossa próxima aula vai ser sobre um framework específico da gestão ágil de projetos, que é o framework Scrum. É hoje em dia o framework mais utilizado na gestão ágil, principalmente para software, e eu acho que vai ser um tema muito relevante para todo mundo aqui. Agradeço pela atenção, fique com Deus. Mas